A Estação Ecológica de Jataí representa parte essencial no conjunto de unidades de conservação do Estado de São Paulo. Essa unidade de conservação cumpre, de fato, o seu papel como categoria de manejo a que foi destinada, por proteger em seu território um dos mais singulares fragmentos de cerrado e de floresta estacional e ocotonal. A singularidade e importância ambiental desse cenário de diversidade ecológica torna essa unidade de conservação como prioritária para ações de proteção e manejo responsável, necessidade expressa e consolidada a partir de estudos e pesquisas desenvolvidas e de um arcabouço solidamente estruturado no plano de manejo da Estação Ecológica de Jataí. Um marco importante da construção do plano de manejo da Estação Ecológica foi indubitavelmente as tratativas, discussões e constituição da zona de amortecimento, resultado de um processo participativo de integração e sensibilização de todo o entorno da unidade. O tamanho da zona de amortecimento foi determinado com base em estudos e avaliações técnicas desenvolvidas por pesquisadores e instituição de ensino, sendo claramente definida em uma faixa de 5 quilômetros, variável em determinadas regiões, que finaliza uma área de 37.361 hectares. Em novembro de 2009, foi constituído o Conselho Consultivo da Unidade de Conservação, para as discussões e gestão compartilhada das ações e diretrizes a comporem o plano de manejo. Em 15 de abril de 2010, foi assinado por representantes da sociedade civil, setores privado e agrícola de entorno, instituição de ensino, pesquisa e extensão, municipalidade, associações e órgãos ambientais, o documento Ajuda Memória para o Estabelecimento do Protocolo de Acordo, no qual são detalhados os limites definidos para a zona de amortecimento da Estação Ecológica, assim como as diretrizes e normas para ela construídas, como a aplicação de agroquímicos e a gestão da fertirrigação, dois importantes itens de discussão do plano de manejo. Todos nós sabemos da importância da Estação Ecológica, da Fazenda Jataí, a qual, inclusive, a Prefeitura tem projetos envolvidos nessa área, porque foram inúmeras reuniões já feitas, inclusive a última reunião em 15 de 4 de 2010, praticamente aí há mais de 2 anos, a qual envolveu lideranças políticas da cidade, se envolveu a sociedade, se envolveu técnicos, se envolveram produtores rurais, se envolveu empresário, enfim, todos buscando um objetivo em comum, que é a preservação do meio ambiente e, ao mesmo tempo, preservando a estação ecológica. Nós temos algumas experiências em termos de parques, principalmente parques nacionais, com plantas invasoras exóticas. A minha grande preocupação na conservação do Parque Estadual de Jataí é justamente com o manejo do entorno. Na minha opinião, é melhor que a cana-de-açúcar seja manejada de uma maneira adequada para que as populações de suas pragas, parasitas e plantas invasoras não aumentem e que isso diminua os riscos de contaminação do parque. No Parque Nacional das Emas, após várias tentativas de controle de gramíneas, usando diversas metodologias como roçagem, tampara, a exótica e outras, adotamos um controle químico nas partes externas, na divisa do parque, para evitar a dispersão de sementes, eliminando esse banco de sementes, para ter um melhor resultado futuro num controle interno. Nós já conseguimos ter um controle maior dessas gramíneas nessas áreas aplicadas, tendo resultados positivos na diminuição do risco de incêndios, no controle da biomassa e na recomposição de algumas áreas com algumas espécies nativas. Isso é um trabalho que só foi possível usando um produto agroquímico e estando isso previsto no nosso plano de manejo.
A tecnologia de aplicação aérea e terrestre de agroquímicos teve nos últimos anos avanço significativo na segurança ambiental, realidade já praticada nas áreas de entorno da Estação Ecológica de Jataí. Nós sabemos hoje que o mais importante é controlar a deriva de produtos para dentro do parque. Isso utilizando de equipamentos e recursos para essa finalidade. E a gente está buscando hoje uma alternativa que evite essa deriva e a gente tenha uma melhor convivência com as práticas agrícolas do entorno. Tenho acompanhado o grande desenvolvimento, né, da tecnologia de aplicação empregada pelos pulverizadores terrestres e pelas aeronaves agrícolas que operam nessa região, né, que fica em torno da Reserva Ecológica do Jataí. Atualmente, os pulverizadores autopropelidos, como os aviões agrícolas, né, que trabalham em toda a região, em toda a área de cana, em torno aqui a Ribeirão Preto, são equipados com novas técnicas em GPS e novas técnicas em controles eletrônicos de pulverização, né? Os pulverizadores também são equipados com sensores de barra, com estações meteorológicas, pontas de pulverização com indução de ar, pontas de pulverização Venturi que equipam esses pulverizadores hoje, possibilitam uma redução da deriva em menos de 5 metros. Né? Então, baseado nisso, eu posso garantir que tanto as aeronaves agrícolas como os pulverizadores trabalham de maneira totalmente segura. A cauda da lavagem final de um avião agrícola ou pulverizador é coletada em um reservatório de decantação e bombeada para um equipamento descontaminador e circula através de um circuito hidráulico de forte agitação, onde recebe uma injeção de ozônio, um gás agressivo que destrói as moléculas dos agrotóxicos por oxidação, além de vírus, fungos e bactérias nocivos ao homem, plantas e animais. Após o tratamento, a água é transferida para o tanque de contenção e evaporação. Muitos são os estudos sobre os benefícios agronômicos da vinhaça em solo agrícola associado ao baixo risco ambiental deste subproduto, quando corretamente administrado em lavouras de cana-de-açúcar. O uso da vinhaça é normatizado no estado de São Paulo pela norma técnica CETESB-P 4231/06. É premente, no entanto, a necessidade de alteração de seu item 5.1.1, que impossibilita o uso da vinhaça nos limites da zona de amortecimento, definidos para as unidades de conservação de proteção integral. Já há 30 anos que a vinhaça ela beneficia os canaviais do estado, não é? Porque é utilizada não somente pelas usinas que plantam cana, mas também pelos fornecedores de cana particulares, fazendeiros que cultivam a cana para vender para as usinas. Então isso ficou uma coisa assim muito bem organizada, inclusive o CETESB cuidou dos detalhes, naturalmente que é preciso todas as coisas que são utilizadas em relação ao meio ambiente têm que ser utilizadas de uma maneira segura. A gente deve se lembrar de como era a situação há cerca de 30, 40 anos atrás. Naquela ocasião, no tempo da safra de açúcar, os jornais todas as semanas publicavam em alguma cidade do estado, contando que em alguma cidade do estado tinha havido grande mortalidade de peixes num curso d'água que passava por perto. Porque a vinhaça era jogada nos rios. Naquele tempo não era ainda ministério, mas eu era o chefe, digamos assim, do meio ambiente federal. Então, uma das minhas primeiras preocupações foi exatamente regularizar o uso da vinhaça para aproveitar bem isso e que sob vários aspectos seria uma coisa útil para o Brasil. A vinhaça ela entra como fertilizante, já conhecido esse sistema já desde a década de 50, e entra também como recuperadora da fertilidade das terras.
Portanto, nesse aspecto, o uso adequado da vinhaça permite, de um lado, a redução dos fertilizantes minerais utilizados em larga escala e, do outro lado, ela permite a recuperação grande parte das nossas terras de baixa fertilidade. Então, hoje em dia, na maioria das usinas que nós conhecemos, o uso da vinhaça de uma maneira adequada, ela tem permitido, em primeiro lugar, o aumento da produtividade, isso daí tem sido constante, não é? E, por outro lado, a melhoria da fertilidade. Importantes ações e atividades são desenvolvidas para a resguarda das unidades de conservação em parceria com a sociedade, principalmente aquelas estabelecidas em seu entorno. A antiga Fazenda Jataí guarda a história do município de Luiz Antônio, que ao longo dos anos tem mantido esforços na preservação ambiental da estação ecológica. Aqui no Parque Nacional das Emas, nós temos um plano de manejo que nos orientou a uma conduta com o entorno de fiscalização e controle dos agrotóxicos e uso de aeronaves. Após a aplicação das normas, houve um repúdio do entorno ao parque, porque a norma ela praticamente impedia a prática agrícola. Eu como ambientalista, sou muito partidário de preservar a natureza. Repito e repetirei quantas vezes for preciso, de que deve haver uma união entre as populações locais e as unidades de conservação, no sentido que as unidades de conservação funcionem em benefício das populações locais.